Oi, turma, do livro Transição Planetária, com Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 15, a continuação sobre experiências iluminativas, né? Então, a gente tinha visto aqui no início a descrição de Alcione, os espíritos superiores que lá tem, né? E que mais ou menos aí 1000 deles viriam para cá, para o nosso planeta, a título de ajudar na evolução espiritual daqueles que aqui estão, né? A continuação fala o seguinte: em conversação com alguns deles mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação de alguma forma, constituir-lhes-ia um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-los no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente se ofereceram para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como um holocausto. Então, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, né? Não tinha necessidade nenhuma daquele homem vir para cá. Mas ele falou, não, eu vou lá, vou demonstrar, vou exemplificar, porque só do plano espiritual eles darem comunicações, explicarem que a gente está fazendo o caminho errado não é o suficiente. Então, eles vêm para contribuir para o nosso avanço. Mas para eles é um cárcere se ficar dentro de um corpo físico, já que eles são evoluídos e não tem mais essa necessidade do corpo. Deixar mesmo que por um breve período o mundo de esplendor pelo de sombras era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nos apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. Foi o que eu acabei de falar, né? Para eles não tem necessidade nenhuma de estar no corpo, mas para poder ensinar a gente, eles precisam entrar no corpo físico e estar junto da gente, para sensibilizar, para demonstrar, para exemplificar, para ver se a gente caminha junto, né? Porque se for para você ir numa casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, ouvir a palavra, você sai de lá um anjinho. Você sai de lá, não, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Aí basta você chegar na calçada, pronto. Alguém cutucou você, encostou em você, você já, né? Você já faz uma cara feia para a pessoa, ou seja, toda aquela benevolência que você estava disposto vai por terra porque alguém te empurrou sem querer, porque alguém encostou em você, porque você saiu com o carro e alguém te fechou, porque alguém falou algo que você não queria ouvir. Então a gente se melindra tão fácil diante dos acontecimentos que esses espíritos têm dificuldade de vir e passar uma mensagem pra gente. Aí é onde eles falam, não, eu prefiro ir lá fazer, exemplificar, do que ficar falando daqui, porque eles não me ouvem mesmo, né? As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnadas no ser que sou de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também um dia uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando nos encontramos, seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. Então, assim, a gente só se sente feliz, não é porque a gente vai estar no mundo feliz, num lugar melhor, mas sim porque a gente vai estar com as pessoas que a gente gosta, os seres que compartilharam momentos conosco e que fizeram a nossa vida uma vida boa, uma vida de alegria, de paz, de amor, né? Então ele coloca aqui nesse parágrafo que eu acho muito interessante, que não é o lugar. O lugar pode ser o melhor do mundo, mas se você não estiver bem acompanhado, ele não tem valor nenhum. E é verdade. Às vezes você está dentro de casa, como acontece muito comigo, né? E o fato de eu ter a companhia do meu cachorro, não é nem gente, que me ama, que brinca comigo, que me faz passar raiva também, porque o Mike é terrível. O Mike, ele entra de casa, ele parece o Taz, ele sai levando as camas, os tapetes, depois é que ele sossega, né? Mas até nesse momento que ele me faz passar raiva, é a melhor companhia do mundo, né? Eu já tive a melhor companhia do mundo também com meu filho, quando era pequenininho, que ficava ali, mãe, né? Tem hora que enche o saco, a criança fica chamando a gente o tempo todo. Mas aí a gente lembra, depois que tudo passa, você fala, caramba, que saudade de ouvir aquela palavra, né? Mágica, mãe, a pessoa chamando você, né? Um carinho de um ser querido, um companheiro de jornada que estava ali o tempo todo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sonhar, vamos, né? No futuro a gente vai fazer isso, aquilo outro, hoje nós vamos fazer isso. Planos, né? Com pessoas que fizeram planos com você. É delicioso. Numa sala de aula, que nem eu fiquei mais de 32 anos,
Criançada, professora, ó, fulano fez isso, professora, olha, não sei o quê, professora, eu trouxe isso para a senhora. Então, as companhias de jornada que foram boas e significativas, a gente quer carregar para o resto da vida, não importa onde, né? A gente pode mudar de planeta, mas a gente quer aquelas pessoas, aqueles animais, aqueles seres que fizeram bem pra gente. E isso me faz remeter, assim, a algumas coisas, né? Porque meu pai uma vez falava pra mim, assim, eu não entendia direito o que ele queria dizer, né? Porque ainda era moleca. Ele falava assim, 1000 vezes morar embaixo de uma ponte e ser feliz do que morar num castelo e ser infeliz. Eu falava, mas como é que pode? Embaixo da ponte passa fome, frio, né? Sede, sei lá, necessidades. E num castelo você tem tudo. Aí meu pai sempre falava, você tem tudo material, mas você não vai ter amor, não vai ter uma pessoa que esteja com você ali, que te dê companhia, que te dê carinho. Então não vai valer de nada você ter um castelo, né? E eu falava assim, mas se eu tiver um castelo eu vou ter pessoas também. E às vezes não é. Já vi muita gente que tem casas grandes, bonitas, toda decorada, empregados inclusive, e a pessoa é extremamente sozinha, a pessoa não tem a felicidade de pessoas que gostem dela, gostam do que ela tem. A dificuldade que ela tem para conseguir pessoas verdadeiras ao lado dela é muito grande. Teve uma reportagem de uma artista aí, que eu não quero citar o nome, né, que depois a gente paga pelo nome, mas ela falava, logo quando ela estava no auge do sucesso, ela falou, eu vou ter que fazer um contrato com uma pessoa para eu poder ter um filho. Porque todo mundo que se aproxima para namorar com ela queria a fortuna dela, queria estar do lado dela para fazer sucesso, né, aparecer na mídia. E ela falou, eu vou ser obrigada a fazer um contrato, até que ela gostava do rapaz, tudo, para eu poder ter um filho. Para que esse cara não queira nada do que é meu e eu poder ter um filho. E foi o que aconteceu, ela teve um filho baseado num contrato. Já pensou? Que tristeza, Deus me livre. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natural à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam. Sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los, enquanto em nossa esfera tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Em menos de meia hora estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas por Dr. Silvio. Inicialmente foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório, nós outros, os cooperadores, do lado oposto, e no centro os recém-chegados da esfera carnal. O eminente geneticista iniciou a sua explicação após a saudação cordial, elucidando. Aqui estamos todos, a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais já experientes no mister, em razão dos filhos que recebestes no regaço. Inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre e estáis convidados por vosso próprio merecimento a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, serdes eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir. E na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos, vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos, à natureza e às suas criaturas.
Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia que se implantará lentamente à medida que se diluam as densas sombras da ignorância, da crueldade que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte desse movimento renovador no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis e esfacelarão muitas existências. Quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão de amparo emocional e espiritual, indispensável ao desiderato para o qual são encaminhados à terra. Tende coragem e enfrentai as circunstâncias, algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós, porquanto renascestes nessa oportunidade já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade do porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Não temais em momento algum, amando como os semeadores que se encarregam do dever sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita a cega da produção próxima. Mantende Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez aprendidos em vossas escolas da fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Sereis apresentados àqueles que em breve estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Imediatamente, vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais e, ao lado, uma espécie de foto virtual e o nome daquele que lhe seria o filho. Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado que estava à mesa da diretora. Ao ser enunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar, e encontravam-se seguindo a grande área onde se abraçavam e conversavam jovialmente, em ordem sem qualquer tipo de tumulto, embora o número expressivo de membros foram sendo convocados uns e outros, para que, em tempo relativamente curto, encontrarem-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente 15 minutos, mantinham a familiaridade carinhosa, abraçando-se e retornando aos seus lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo o período estabelecido. Retomando seus lugares no auditório, renovados emocionalmente e jubilosos ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouviu-se o trecho da notável obra Franz von Suppé, Libera-me, na parte final do seu célebre Requiem. Não sei o que é, gente. Ao contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e, demonstrando na face a gravidade da tarefa de que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu: irmãs e irmãos queridos, investidos da nobre missão que desempenhareis na terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre que sai da sombra para as divinas claridades. Vindes de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável. E mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará
por algum tempo, os formosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumados. Provareis a saudade dos afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, repetimos, e sofrereis os espículos da inferioridade que predomina entre os viajantes da terra, no seu momentâneo atraso moral. Vez que outra, em parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco, que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora os santificados ninhos de onde precedeis, para renovardes as forças e encontrardes alegria para a continuação do ministério socorrista. Recordareis das sublimes lições que ouvistes no abençoado lar, aplicando os conhecimentos que possuis na construção do bem imperecível entre os vossos irmãos terrícolas. Asfixiados em alguns períodos pelo báfio enfermiço da psicosfera do planeta em transição, aspirareis as vibrações celestes que volvereis a fruir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio de sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se-ão novas perspectivas para o vosso ministério nas dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas traves da perversidade, mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador. Depois de breve pausa, prosseguiu. Vós outros, que ides receber os vossos visitantes como filhos, que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica e que se desenham no DNA, as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com seus propósitos evolutivos. Graças à vibração que emite, o espírito seleciona-o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física, em alguns caracteres morfológicos e biológicos. No entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitardes a intromissão das entidades vulgares e perniciosas, que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Necessitados da vossa contribuição saudável, a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais, mantereis contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolvam os sentimentos da afetividade. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual que se vai, mas fruíreis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e bênçãos que está por acontecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia e do bem nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais, e permiti-vos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar, pensai no amor. Fez uma breve pausa e logo encerrou. Inúmeros entre vós anelais pela paternidade que ainda não alcançaram. Defluente de razões que vêm de prístinas épocas, não podereis conceber, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos, aureolados de felicidade e de esperança. O Senhor seja convosco. Harmonia siderais
pulsam no auditório e em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento em comum. Então, assim, nessa segunda parte do capítulo, a gente entende que teve uma reunião onde aqueles que iam reencarnar, mais os casais que estavam aceitando, né, a reencarnação desses espíritos que vieram de Alcione, eles vão em sonho, né, o desdobramento, tiram os casais do corpo físico, desculpa, gente, tiram esses casais do corpo físico através do sonho, levam até o campo espiritual, vão ser apresentados àqueles que vão reencarnar, né, e é todo feito um trabalho de harmonização, de entendimento, né, de conhecimento entre eles, para que uns aceitem os outros. E nisso eles vão se agrupando de uma forma harmônica, de uma forma amorosa, né, para que eles possam ir se acostumando um com os outros, né, e aceitando a ideia de um ser filho daquele que tá encarnado, e o pai do reencarnante, né. Então, existe todo um trabalho da equipe espiritual para harmonizar esse momento que muitas das vezes nós encarnados estragamos. Aí ele está falando aqui qual é a parte que a gente estraga. Às vezes a promiscuidade do casal, que dá brecha para amigos espirituais que não são desenvolvidos entrarem naquele momento da concepção e atrapalham todo o processo reencarnatório do espírito que já estava sendo preparado para aquela família. Então pode haver isso, pode acontecer um espírito que não foi combinado no plano espiritual vir até aquela família? Claro que pode. Depende muito da conduta do casal. Por isso que eles estavam, já que se tratavam de espíritos superiores, que não tinham mais necessidade de reencarnar, de estar na carne, mas que se prontificaram, assim como Jesus, vir à Terra para poder nos ajudar, né, elevar a humanidade através do seu conhecimento, do seu amor, dos seus princípios, dos seus valores, eles se candidataram a essa missão. Para eles não era resgate, para eles eram missões. Os pais foram selecionados quem abrigaria esses espíritos, que desse condições a esses espíritos de poder trabalhar em favor da humanidade. Tudo estava sendo feito numa harmonia total, mas dentro dessa harmonia, né, saindo um pouco do contexto do livro, mas para a nossa vida aqui, dentro dessa harmonia, quantos casais não são preparados para receber espíritos bons, espíritos que vêm para ajudar, espíritos que vêm para somar, só que pela conduta do casal, que não é equilibrada, que não é harmoniosa, outros espíritos se aproveitam e pumam para dentro. Isso pode acontecer. Então, a equipe espiritual, ela se preocupa muito com isso. Quem vai para onde e o que vai fazer. Ah, então existe um pré-determinismo aí, uma fatalidade no final das contas? Lógico que não. Deus pode prever para a Patrícia que ela vai trabalhar, ela vai ser professora, ele vai determinar que eu vou ajudar muitas pessoas através do meu conhecimento, seja moral ou seja até intelectual. Bom, enfim, um exemplo, né? Aí a Patrícia vai lá e dá uma ajuda. Mais de 32 anos como professora. Só que aí a Patrícia vai adquirir uma doença, a tal da poliomielite. A Patrícia pode desenvolver essa doença ou não, depende da conduta dela. Então, existe o livre-arbítrio. Como a Patrícia aproveitou a vida de uma forma até negativa, ela foi muito orgulhosa, ela foi muito egoísta, ela foi muito irritada, ela foi muito, né? Não vou aceitar o que os outros falam e falou, tem troco, né? Aquela coisa toda. Ah, então a Patrícia vai desenvolver a doença que é para poder acalmar um pouquinho essa Patrícia aí. Se a Patrícia tivesse sido mansa, pacífica, a doença tinha ficado no DNA dela e não tinha desenvolvido. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa reencarnação. Tem coisas que estão ali entre aspas combinadas, pode ou não acontecer. Então, tem coisas que acontecem por conta do nosso livre-arbítrio. Nós fizemos errado, então aquilo ali serve para corrigir. Hoje mesmo eu fiz uma leitura, como todos os dias eu faço, né? Desse livrinho aqui, Minutos com Chico Xavier, que é do José Carlos de Luca. E a mensagem de hoje é, sem desespero. Por que você vai ficar desesperado? Né? Se você está sentindo dor, a culpa é tua. Foi você que criou isso. Então agora como é que você vai se livrar disso? Tendo resignação, tendo fé, perseverança, mudando seu comportamento, seu pensamento. Então você
Você tem que mudar a chavinha lá, né? Você fez essa chavinha funcionar dessa forma. Então agora vira a chave. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar desesperado. Se você hoje sofre com alguma doença, é para limpar a sujeira que você fez. A doença nada mais é do que uma limpeza no espírito. Então, esses amigos que vêm para reencarnar e que são bons, eles não precisam mais passar por isso, por essa limpeza, porque eles moralmente já são bons. É só que pode acontecer aquela família que aceitou os espíritos não serem tão bens assim moralmente. E aí, numa conduta errada na parte sexual, eles atrapalham todo esse momento, né, da concepção, desses encontros que vão se preparando entre espíritos e encarnados, aquela harmonização para uma família ideal. Uma família que venha realmente para somar com as situações terrestres. Então, aqui tudo mostra que estava caminhando tudo bem. Vamos ver a continuação do livro depois se andou tudo certo. Mas ele já coloca entre aspas aqui. Pode acontecer algo dar errado no meio do caminho, né? Então, tudo eles fazem com o maior cuidado para que dê certo. A espiritualidade trabalha em nosso favor. Mas quem atrapalha a espiritualidade somos nós. Quem barra de ser feliz, de se desenvolver, somos nós encarnados cheios de falha, gente. Como nós somos cheios de falha. A gente não tem noção do quanto a gente falha. Ah, mas eu vou me martirizar, eu vou me jogar da ponte porque eu faço tudo errado? Não, eu só tenho que pensar no que foi que eu fiz de errado e corrigir a tempo, né? Eu tive uma prova sexta-feira, eu tenho 51 anos, né? Eu já podia falar assim, pô, tô dobrando o cabo da Boa Esperança, já vivi pra caramba, já sei de tudo, ninguém me ensina nada. E a vida me ensina todo dia alguma coisa. Sexta-feira passada, eu tive uma experiência que eu falei, meu pai do céu, como eu já errei. Errei muito, errei demais com meu filho. Né? Se hoje a gente tem um afastamento, se hoje ele não me fala nem bom dia direito, dá para entender. Agora eu consigo entender. Porque eu fui arrogante, eu fui soberba, eu fui aquela pessoa que não aceitava a opinião dele. Quem manda aqui sou eu sou a mãe, é do meu jeito e ponto final. Só que isso serve até determinado momento na vida da criança. Depois você precisa também ouvir o seu filho. Você precisa dividir um pouco esse trajeto com o teu filho. E eu não dei essa oportunidade. Eu fui muito, mas muito arrogante mesmo. E aí tá aí, as penas estão aí. Quando alguém fala assim, nossa, ele é muito ingrato, eu falo, não, não é. Não é não. Isso aí é fruto amargo daquilo que eu semeei. A gente semeia. A gente não percebe, mas a gente semeia coisas assim super negativas. Só que nunca é tarde da gente entender e tentar mudar isso daí. Eu já consegui mudar algumas coisas e hoje mudando eu percebo que os frutos estão dando flores, né? Já não é nem mais uma árvore frondosa cheia de fruto, não. São flores perfumadas. Eu vejo isso, o tratamento entre eu e meu irmão, né? Nós já tivemos tantas idas e vindas, tanto problema. E não que não vá ter. Vai chegar o momento da gente ter embate de novo. São dois seres, né, individuais e com seus conhecimentos próprios, com seus gostos próprios. Mas nós estamos tentando acertar. Então nunca é tarde para você se acertar com as pessoas que estão em sua volta, porque essas pessoas fazem a diferença na sua vida. Como eu falei lá no comecinho da leitura, não importa o lugar, não importa o que você tem no lugar, importam são as pessoas que você tem, as pessoas que gostam de você, que realmente estão do seu lado, e que você pode contar com elas e elas podem contar com você. É isso que importa, tá bom? Essas reencarnações combinadas no plano espiritual, o processo é longo, é difícil, né? Porém, é muito proveitoso quando a gente está ligado com Deus.